nosso evento tem como tema a influência das cores no design de interiores. Aí aqui eu vou falar um pouco de mim, né? Eu sou a Letícia Mendonça, eu sou designer de interiores desde 2014 e eu fui premiada no concurso da DEP Studios 2016, onde eu desenvolvi um banheiro, né, como um equipamento urbano. Aí eu fui premiada em terceiro lugar no DEP Studios. A Maria Eugênia vai falar um pouquinho dela. Bom, eu sou docente já faz bastante tempo, né? Faz mais ou menos uns 30 anos. É, Dei cursos, né? Dentro do curso de arquitetura, trabalhei em diversas instituições, fiz mestrado na USP, né? O meu mestrado falava das questões da psicologia e da arquitetura, e é o que a gente vai estar falando um pouco aqui também com relação às cores, né? De como a gente percebe as, as cores e tudo mais. E, e como fisiologicamente a gente percebe isso, né? E a gente vai é, por esse caminho porque eu sou arquiteta e bacharel em psicologia. Tá certo. Passar aqui. Luiz e Cor. Bom, nós vamos estar falando aqui do fenômeno, primeiro, da física da cor, que é uma coisa que a gente acaba sabendo que existe, né? Mas não acaba pondo na nossa cabeça de maneira consciente essa questão. E no final das contas, o mais importante na hora da gente escolher uma cor é a física da cor, que é a luz que nos faz enxergar a cor, né? Então, o que acontece? A maioria das vezes a gente fica detido nas tintas, olhando lá os catálogos e os mostruários para escolher a tinta, faz testes na parede. Só que a gente esquece que a cor ela vai estar sendo vista pelos nossos olhos através da luz, né? Da refração da luz. A luz vai entrar por nossos. A gente enxerga o objeto e aí tem todo uma estratégia, digamos assim, cerebral para perceber a cor. Então, nessa sala que está aí ao fundo, a gente vê do lado esquerdo uma luz fria e do lado Esse lado direito uma aqui luz quente. Isso. e aqui é o E o que quente. acontece? A gente acaba vendo a parede de duas cores diferentes. A cor da parede para valer mesmo é aquele verdinho do lado esquerdo de quem olha para a imagem, né? Ali perto da luz fria. A luz quente acaba fazendo com que a gente enxergue um amarelo, né? Aqui. Então, Uhum. o que acontece? A parede está pintada com a mesma tinta, com a mesma química de cor, né? Só que a luz faz com que a gente venha perceber de uma maneira diferente. A luz quente acaba fazendo com que a gente perceba a cor da parede diferente. Então, o que acontece? Quando falado, né, que o bendito do arco-íris, né, e da luz branca, ela contém todas as cores, né? Aí dá branco, todas as cores somadas dão branco, a gente está falando da física da cor. Porque se a gente for fazer isso na química da cor, misturar as tintas, todas as cores de tintas, para ter um resultado da cor branca, não vai rolar, né? A gente sabe que é um preto, uma cor do burro quando foge, como diz o ditado, tá bom? Pode ser Isso. o próximo? Então, a gente percebe isso na natureza, né? O sol aí, essa imagem, uma está mais próxima, a outra um pouco mais distante, mas é do mesmo ângulo, de uma paisagem em estações diferentes, em dias diferentes. E a gente está percebendo aí. É um dia assim, tanto um quanto o outro tem poucas nuvens, só que o que acontece? A gente não vê o azulzinho do céu, né? A gente vê tonalidades de laranja na figura superior e os tons de cinza e amarelo na figura inferior. Então, o Uhum. que quer dizer? A luz é que está fazendo toda essa ideia, né?
como ela sendo projetada, né, como o Sol está em relação à Terra, está fazendo com que a gente perceba colorações no céu diferente. Próximo. Então, na física da cor, a gente acaba vendo aí coisas diferentes, né? Esses giz que estão ali, está na química da cor, uma incidência de luz branca, então a gente percebe o amarelo, o laranja, o cor-de-rosa, né? Se houvesse um outro tipo de incidência luminosa, iria estar sendo visto de maneira diferente. E, a saber, a gente não vê todas as cores, né? Uma abelhinha, por exemplo, ela tem o olho dela, acaba, se a gente pode chamar de olho, né? O jeito dela enxergar o mundo é diferente da gente, né? A gente sempre ouve falar, o cachorro enxerga diferente da gente, a abelha enxerga diferente da gente. É porque eles conseguem, o cachorro não sei, mas a abelhinha, com certeza, ela tem uma visão além do nosso espectro de percepção de ondas eletromagnéticas. E Por ela isso, vê ela vai 360 graus, né? também, tem um olhinho bem diferente do nosso. Se a gente fosse, né, ser coletor de mel, seria bom que a gente tivesse o olhinho dela, porque a gente não sabe se uma florzinha tem mel ou não, só de olhar. Mas ela sabe, porque ela enxerga uma frequência eletromagnética, né, uma onda eletromagnética um pouco maior, um certo espectro que a gente vai estar vendo aí, do que a gente. Certo. Temos para a próxima. Então, essa história, né, do arco-íris. O arco-íris é uma reação, ele se decompõe. Então, passa pelas gotículas de umidade, de água, né? E acaba surgindo todas as cores do arco-íris que a gente conhece, né? Que é o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Acontece que aí estão todas as cores possíveis de composição. Também na luz, a gente tem as cores primárias e as cores secundárias, tá bom? E aí a gente vai estar vendo isso, como a gente monta com luz as cores e também como a gente monta com a química, as cores que a gente vai pôr, né? E simultaneamente, luz e a química da cor faz com que a gente ambiente aí os nossos espaços cromaticamente, decora os nossos objetos e tudo mais. Então, era aquilo que eu estava falando, a abelhinha ela vai além desse espectro. A gente está ali na luz visível. Né? Para a gente é essa quantidade de coisas. Para um lado vai os infravermelhos, que a gente não enxerga, ou até enxerga, mas tipo filmes, né, que a gente já viu aí, que o cara tem que entrar num espaço todo vigiado por infravermelho, a gente acaba vendo que eles põem fumaça para enxergar aquelas linhas vermelhinhas no espaço, né, para se livrar do alarme. Mas é aquela coisa, sei lá, né, a gente não consegue ver naturalmente, né, pela luz só. E ao do outro lado, os infravermelhos. Os infravermelhos do lado, os ultravioletas do outro, tá certo? E as abelhinhas enxergam esse pedido desse ultravioleta para pegar o néctar. Né? Sem nenhuma estratégia. Natural. Coisa de Deus. Aí a gente tem o prisma, né? Porque muitas vezes a gente vê, né, que não só as gotículas d'água fazem a refração, mas a gente pode reproduzir isso nas nossas casas tendo um prisma, fazendo a incidência de luz branca direitinho por esse prisma, a gente decompõe. Pode ter um arco-íris em casa, aquela coisa assim. Esse é o arco-íris. E aí a gente tem a frequência das cores, né? Então, vocês veem que o espectro de onda eletromagnética tem aí uns índices para a gente ver o amarelo, para a gente ver o ciano, para a gente ver o vermelho, aí porque rojo, aí é porque o livro é em espanhol, tá? É vermelho, o rojo. O verde e o violeta,
tá bom? Sim. Então, são frequências diferenciadas. Bom, falando então de luz, a gente tem aí as cores primárias da física da cor, né? A luz, se a gente puser aí, no caso, uma luz. Oi, tudo bom? Prosseguir. Então, a gente tem aí, né, o que? As cores. Então, na hora que a gente junta as cores, o que que acontece? A gente acaba tendo essa possibilidade dos holofotes darem a luz branca. Então, na hora que eu junto as cores primárias da cor, a gente tem aí o tal do palhacinho num branco, né? Então, o que, que aconteceu aí nessa figura que a gente vê? A gente tem uma cor primária, que seria esse violeta aí, né? Esse azul, mais avioletado, e mais o amarelo, que é uma cor secundária. E aí acontece essa junção de um holofote com o outro, dando a cor branca. Então, sempre que eu juntar uma cor determinada primária da luz, né, da luz, e uma cor determinada secundária da luz também, eu vou acabar tendo branco. Tá? Quando eu falo determinada, é porque a gente tem aí a síntese aditiva das cores, que está ali naquele quadradinho ali em cima. Ali em cima, isso, Aqui. esse aí. Uhum. Então, não nesse, o outro. Essas são as cores primárias. Na hora que eu junto tudo, vocês veem no meinho surge o branco. E do lado e do outro surge a cor amarela, a cor cian e a cor magenta. Porque daí, na hora que eu somo uma cor com a outra, vai acabar dando. É meio assim, para nossa cabeça, que desde criança vê que se eu juntar verde com azul dá amarelo, se eu juntar verde com verde não, azul com amarelo acaba dando verde, na física da cor isso não é verdade, né? A gente acaba tendo que juntar vermelho com verde para dar amarelo, e aí o amarelo é secundário e não primário, tá? Uhum. Isso falando de iluminação. Isso. Aqui fica claro, o palhacinho tá com uma roupa branca, aí foi posto um holofote vermelho em cima dele. Na hora que pôs esse holofote vermelho em cima dele, ele ficou todo vermelho, né? Com nuances de vermelho. Aí colocou-se um outro holofote sobre esse holofote, por essa cor vermelha, acabou surgindo o palhacinho ali no meio amarelo, né? Por quê? Porque a luz verde e a luz vermelha, palha, acabaram fazendo, na sua junção, a cor amarela. E daí foi posto ali um violeta, né, no palhacinho. E aí, na hora que a gente põe o violeta, o verde e o vermelho, surge o branco. E dos ladinhos aí surge o amarelo num cantinho, o ciano no outro cantinho, e o magenta que está perdido por aí, que a gente não consegue ver ele. Por aqui, né? O magenta é um cor-de-rosa, tá? Um Ah, tem. cor-de-rosa forte. Uhum. Porque assim, nas nossas transparências, a gente acaba meio que o vermelho e o magenta fica parecido. E é disso que nós estamos falando. Então, a gente tem o vermelho, o verde e o violeta como cor primária, e nós temos como cor secundária o cião, o magenta e o amarelo. Se eu pegasse holofotes ciano, magenta e amarelo, que são cores secundárias, vamos chamar assim, da física da cor, no meio de tudo, em vez de dar aquela luz branquinha como a gente viu, por ser uma síntese subtrativa com as cores secundárias, iria acabar dando uma penumbra. Então, quem faz cenografia, por exemplo, né, tem lá o teatro, o show para iluminar, precisa tomar muito cuidado, porque se os holofotes destas cores se sobreporem, né, do cian, magenta e amarelo, a pessoa vai ficar numa penumbra. O povo que está assistindo não vai enxergar a pessoa direito. Já se o cenógrafo, né, o cenógrafo, mas o cara da luz, trabalhar com vermelho, verde e violeta, os holofotes, ele vai destacar aquele ser que está ali no meio do palco,
sem usar a luz branca pura e simples. Ele vai compor. E assim é na nossa vida, né? Lembra lá da minha sala, lá do começo. E como é que acontece isso, né? O objeto tem uma cor, tá certo? E aí o que vai acontecer? Ele vai ter essa cor e vai acabar. E essa cor é química, tá certo? E na hora que a luz incide, ele absorve cores e faz saltar a cor que ele tem. Então, nós estamos vendo as cores primárias aí: o violeta, o verde e o vermelho. Se eu tiver uma superfície vermelha, o que vai acontecer? Vai a luz branca, que tem essas cores contidas nela, bater no objeto, o objeto vai absorver o violeta e o verde, vai refletir para a gente o vermelho e a gente vai enxergar vermelho. Por isso, se eu mudar a luz, eu acabo mudando a cor do objeto, como aconteceu lá na minha sala, né? Com a luz quente. A gente acabou amarelo. Seu próximo? Então, aqui a gente tem um pouco dessas quantidades, nas misturas de todas da química, né? Da química da cor, a gente vai tendo cores diferenciadas. Então, reflete mais um verde, reflete mais um vermelho, reflete mais um violeta, reflete um pouquinho de violeta, vermelho e a gente vai enxergando, né, os objetos e as suas cores. Por isso, muitas vezes, a gente tem um aluno, uma cadeira, sei lá, totalmente preta, e aí a gente vê o reflexo da luz e acaba vendo que tem pontos cinzas, brancos, que o meu olho percebe, mas a rádio fala assim: olha, é toda preta, então não vamos levar em consideração isso, mas para a formatação da cadeira e tudo mais, ou daquilo que a gente está vendo, para a gente ver o tridimensional, o nosso cérebro considera isso. Mas se a gente fosse colorir, por exemplo, né, em uma mente a gente iria pôr tudo preto ali, e aí iria perder a tridimensionalidade das coisas. E é assim com algumas fachadas. De repente, quer salientar algum aspecto da sua fachada, ou um aspecto do seu ambiente, e você pode brincar com luz e sombra, inclusive. E aí a gente tem, né, dentro das composições cromáticas, a gente tem aí as cores análogas, né, que são companheirinhas, e temos, depois a gente vai ver as cores complementares. Aqui nessa sala, que é aquela mesma sala lá do início, tanto a gente fotografou, eu fotografei o canto onde tem a luz amarela, a gente acaba vendo que existe uma composição que tem essa gama de cores aí indicada nesse círculo, certo? E faria muita diferença eu trocar de luz? Não muita, porque eu peguei a frequência das cores, então a luz branca iria só fazer com que isso daí se tornasse mais vibrante, vamos. Falando em vibrante, né? A gente muitas vezes descobre quem é turista, né, nesta vida, por conta de que o cara chega aí na nossa cidade, né, no nosso país, e traz consigo a sua vestimenta. Ele escolheu lá uma vestimenta, achou que era um país tropical, vamos pegar uma roupa colorida. E no nosso planeta tem mais essa, né? A incidência luminosa nos hemisférios, né? Hemisférios norte e sul, né? Assim, eu digo, na Europa, nos Estados Unidos, a incidência luminosa é um pouco diferente da incidência luminosa daqui. Então, quando eles chegam aqui e vestem aquela roupa que era colorida lá, vira vibrante aqui, né? E aí a gente descobre os. Então, a gente tem que considerar isso também, que a luz do sol, ela acaba não sendo igual nas estações e nem nas nossas regiões, certo?
aonde a luz incide, ela, e do jeito que ela incide no globo, também vai influenciar aí nossa percepção cromática. É verdade. Próximo. Então, aí a gente tem a mesma casa, a minha casa de Ararema, a gente tem aí as cores complementares. Então, o azul, a sua complementar é o laranja. Então, eu pus azuis aí, aquele verde é o mesmo da sala, hein, gente? Olha. Nem Nem com a parece. luz branca, com esse verde. Aí a gente tem luz branca também. E aí o que acontece? A gente tem aí uma composição cromática trabalhada nas complementares diferente daquela sala que era com as análogas, certo? E Uhum. lembrando, né? A gente vai estar vendo também a fisiologia da cor. E na fisiologia da cor, a gente não tem o azul como bom companheiro de uma sala de almoço, por exemplo, como é essa daí, certo? Mas na hora que a gente põe pitacos de verde, que é o caso, pitacos aí de cor-de-rosa e de Uhum. laranja, a gente acaba vendo é, as cores, esse azul aí, tomar proporções e fazer com que fique uma ideia de fresquinho, mas o nosso apetite também é acionado pelos pitacos de cores mais quentes, que a gente vai ver mais para frente. Aqui é um apartamento na Praia Grande, que também eu fiz o design de interiores, e aqui eu resolvi trabalhar com azul, né? E esses azuis com as cores aí, dando um calorzinho dentro desse ambiente. Então, esse ocre amarelo aí que eu pus na cama, como é um kitnet, né? Uhum. A sala de estar, os rosas ali, acabam dando um destaque, mas não fazendo uma ideia de muito quente, porque esse apartamento ele já foi amarelo, mas amarelo na praia a gente sentia mais calor, né? Por conta da fisiologia mesmo. O azul nos remete a mais frio, porque é uma cor fria, né? E até a cor vai estar influenciando nisso. Que é quente é Então, a frio. gente está aí que a gente tem uma complementar, né, dividida simples. Por quê? Porque a gente está trabalhando com duas cores análogas, né, que são complementares desse azul escolhido aí. Próximo. Então, esse é o primeiro daquele mesmo apartamento. Vocês percebam que esse azul tem um outro tom, né? Vamos por assim, uma outra frequência de cor dentro daquele espectro. Ele está variando ali. Esse azul está mais azul do que aquele azul que a gente viu anteriormente, né? E Uhum. pertence ao mesmo lugar. Agora, dê uma olhada no cantinho aqui, a porta que sobrou com aquele azul daquele ambiente estar dormitório ali do kitnet. Então, se a gente tivesse posto muito desse azul aqui dentro, os azuis não iriam combinar. Como assim? Azul é sempre azul. Não, né? A frequência da cor, de repente, ela vai um pouquinho mais para o verde, como é o caso daquele azul posto lá na sala, quarto, né? Que vocês viram anteriormente. E esse é um azul, azul mesmo, né? Então, o que acontece? É um azul cobalto na química da cor. E aí, o que acontece? Eles até não combinam entre si. Então, quem se fecha dentro desse banheiro, olha essa porta azul e acha que essa porta azul destoa. E é fato, né? Muitas vezes a gente fala assim, é fácil, eu vou me vestir de branco, não tem erro. Tem erro sim. Se o branco da calça for um branco branco e o branco da camiseta for um branco meio off-white, esse off-white vai parar como camiseta encardida, certo? E assim é nos nossos ambientes. Eu estou trabalhando com uma tinta branca, não interessa, é branco, vamos pintar uma parede com essa lata de tinta e essa daqui com outra lata de tinta. Está escrito branco, tá, mas tem lá um código diferente, é um branco G, um branco
sei lá, off-white, você vai fazer uma confusão dentro do seu ambiente, né? Então, por isso, muitas vezes, quando a gente vai na loja, leva o código. E muitas vezes, quando a gente compra uma tinta branca, por exemplo, a gente compra da mesma marca sob o mesmo código. Porque pode acontecer de ser branco para uma empresa e ser branco para outra empresa, e os brancos darem, destoarem, não darem certo. E é tão claro isso, né? Que muitas vezes, por conta de sobrevivência, aí a gente falando dos esquimós, eles precisam distinguir os diversos tons de branco na vida deles, porque um branco representa a neve fofa, outro branco representa lá no gelo uma neve solidificada, e isso depende da sobrevivência dele, porque se ele se enfiar a caminhar numa neve fofa, ele pode morrer, né? Enterrado na neve, É, tá isso mesmo. certo? E a gente tem essa coisa, né? Alguns mais, como no caso dos esquimós, que não vão achar que branco é tudo igual, tá certo? E a gente aqui, que de repente está compondo os nossos espaços, então azul tem diversos tons de azul. E de repente eles podem até não combinar entre si, tá bom? É que nem para comprar tinta, né? Tem que comprar do mesmo lote, senão depois se faltar, a próxima tinta que você for comprar não vai combinar com aquela que você Eu não passou. estou escutando, porque será? Ela não tá me escutando. O áudio está aberto, mas eu não estou te escutando. Tá me Mas escutando? tudo bem. Assim eu vou ver que você está fazendo barulhinho com a boca, eu paro de falar. Tá bom. Barulhinho com a boca não, né? Mexendo a É boca. mexendo na boca. Uhum. Bom, aqui no caso, a gente acaba tendo aí, né, como é que fala? Um catálogo, um mostruário de cores aí. E esse daí é o mesmo apartamento, só que para o lado, do outro lado, né? A sala de estar mesmo, onde tinha aquelas cadeirinhas plásticas com almofadas cor-de-rosa. Do outro lado, a gente vê essa profusão de cores aí. Atualmente, a gente está falando muito do maximalismo, né? E É. do minimalismo. E o Uhum. maximalismo, ele exagera nas cores, exagera nos objetos, acaba tendo coisas diferentes aí sendo misturadas e postas para andar. Então, eu acredito que nesse apartamento eu usei o maximalismo para estar trabalhando cores. Agora, percebam aqui no nosso catálogo de cores que vai fazer diferença, né? Tem a linha ali no meio do catálogo de cores aí aberto, que a gente vê que existe um amarelo, o outro amarelo, e quando a gente vai escolher as cores, esse mostruário de cores, é sempre bom pegar. Gostei desse tom, eu pego um tom abaixo para pintar os meus ambientes, tá bom? Outra coisa, eu faço uma experiência cromática, pego um canto lá do lugar, ponho 1 metro por 1 metro, pinto e vejo se é aquilo mesmo que eu quero, porque no catálogo o espaço é muito pequenininho e tem um monte de cor concorrendo entre si, o espaço do nosso olho e do nosso cérebro. E a gente tem que ter um pouco de sossego, né? Então, na hora que eu ponho numa superfície um pouco maior a cor, eu consigo enxergar melhor ela. E aconselho a vocês a trabalharem aí no caso de maneira a, como é que fala? Ao escolherem as cores, escolher no catálogo físico, tá? Que a Letícia tem uma história para contar. Conta, Letícia. A história é o Eu não vou te seguinte, escutar. né? Que é onde eu estagiei. Aí a minha chefe falou assim, Letícia, escolhe uma cor assim, bordô, meio bordô. Tá. Tô escolhendo a cor, escolhi a cor framboesa. Na hora que foi pintar, e era um ambiente externo, não ficou bordô, ficou rosa. Aí ela falou, Letícia, o negócio ficou rosa e teve que comprar outra lata de tinta, Acho que isso pode porque contar só não para deu mim certo fechar. aquela. Por conta da escolha que eu fui escolher num catálogo virtual e também
essa questão assim de ser um ambiente externo, aí por conta da incidência da luz, né, acabou ficando mais vibrante o tom lá do framboesa. O carro da laranja tá passando aqui, gente. E do ovo. Terminei, Maria Eugênia. Então, aqui a gente tem as cores determinadas aí, como cores quentes e como cores frias. Então, a gente vê o verde em cima, ele é meio ambíguo, né? E esse cor-de-rosa, meio violeta, também ele é meio ambíguo. Então, eles ficam assim no meio do caminho. Se a gente puser um pouco mais de amarelo neles, eles vão ser cores quentes, né? No caso do verde. E se eu puser um pouco mais de azul nesse violeta, né, nesse cor-de-rosa meio avioletado, ele vai acabar sendo cor fria. Então dá para ver direitinho. A gente tem um verde aqui junto dos amarelos, que parece uma cor quente. E esse mesmo tom de verde junto dos azuis aí, a gente acaba vendo ele como cor fria. Então, o verde ele tem essa coloração e esse rosa também, né? Esse rosa meio violeta também tem essa conotação. E ainda a gente tem as cores fisiológicas aí. E aí que a coisa pega. Tá certo? Então é isso aí. Isso. Aí a gente tem a demonstração, né, do que seria a luz quente e a luz fria, e naqueles ambientes. Esse é o luz ambiente da sala de estar, e esse daqui é o ambiente da sala de jantar. E é isso aí. Que ela tinha falado também para mim, né? O teto ele foi pintado de branco, mas assim com a luz quente ele não tá parecendo branco, ele tá parecendo um tom amarelado, né? E já aqui, ó, é o mesmo tom de teto. Com a luz fria ele consegue ficar um tom mais pro branco, mas ele ainda ficou mais, como fala, mais azulado. Né? Tem essa questão que a iluminação mexe com a cor das paredes, com as cores dos objetos, sabe? Tá tudo interligado, a iluminação quanto as cores dos elementos. Bom, nessa figura a gente acaba vendo o quê? A gente acaba vendo que, de repente, a cor é tão séria, né? Que existiu um momento aqui no estado de São Paulo, o governador, que resolveu dar dicas para as diretoras de escola, para, né, a equipe da educação ali, da manutenção das escolas, resolveu fazer um catálogo para que as diretoras não errassem na cor. Eles estavam a fim de pintar as escolas, que as diretoras pudessem escolher as cores das suas escolas, mas que elas não errassem, né? Não ficassem assim, eu gosto de verde, tacavam um monte de cor ali, sem nenhuma harmonia, né? E aí eles inventaram esse catálogo aí, aonde a diretora ela tinha 4 pontos aí para escolher suas tintas. Então, existia esse trapézio, ele gira aí nessa roda de cores, tá certo? E aí a diretora, ela sabe o que harmoniza com o que para pintar as coisas. E nessas indicações aí, X, Y, Z, O, a gente acabavam tendo o que seria melhor pintar parede, portas, objetos que se tinha e que se pudesse pintar. E aí eu deixei o O e o N não, o Z, o Y, de uma maneira que a diretora tivesse escolhido. E aí, junto das cores, tem o código das cores para ela não errar, tá certo? E aí, se ela pintasse a escola com essas cores, aí indicada pelo X, Z, Y e O, a escola dela ficaria bacana, harmoniosa com relação ao cromático das coisas. Porque eles viram nessa época, de 1900
95, que de repente as diretoras até queriam, né, fazer uma anotação das suas escolas e deixarem elas bacanas, bonitas, mas não conseguia-se muito, então ficava essa dica aí do governo do estado para as diretoras tentarem uma harmonia, né, das coisas. Então a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que buscar essa harmonização cada vez que a gente vai trabalhar os nossos espaços e junto disso a luz também vai contribuir para que a gente tenha uma percepção harmônica desse espaço. Exatamente. Aqui é um livro que eu tenho, né, físico, que a gente acaba podendo mudar. Ele é meio fatiado, a página dele é fatiada. Então, tem cores que eu posso estar mudando no teto, né? Cores que eu posso estar mudando nas paredes e cores que eu posso estar mudando no piso. E os objetos, eles acabam ficando com a mesma tonalidade. Então, eu fiz uma demonstração nesse tem a poltrona, nesse que tem o sofá. Então, tem essa harmonização de cores. Nem sei se é harmonização, eu catei qualquer cor aí, para a gente perceber o quão isso influencia, né? Nesse primeiro ambiente aí, tá meio destoando, né? Não tá bom, e no segundo ambiente também. A gente até aceita o teto não tá bom e o resto tá até harmônico. E aqui desse outro lado, o piso não tá bom, né? E o resto até tá harmônico. Então, vamos ver essa mudança de filetinho de página aí, para vocês entenderem o que eu estou falando. E aí a gente tem, né? E nessa parte, novamente, o piso entrou no eixo, né, com o verde, só que aquele azul não está na mesma frequência desse verde, então ele desceu um pouco. Já deste outro lado, do lado esquerdo, as coisas entraram melhor no eixo aí, parede, piso e teto, né, estão mais harmônicos. A cor ela também vai dizer do tamanho das coisas, mas como elas concorrem entre si dentro de um ambiente, algumas vezes a gente vai achar que, por exemplo, o laranja está mais escuro, outras vezes mais claro, dependendo de onde ele está, em que contexto ele está. Esse laranja no contexto vermelho parece mais escuro e no contexto amarelo mais claro. E assim acontece, né, com o magenta e assim acontece com o verde. Então, dependendo da concorrência que se tem dentro do espaço de cores, a gente vai perceber melhor, mais forte, né, com maior intensidade, a cor ou com maior intensidade. Por isso, a gente pode diminuir espaços e aumentar espaços, dependendo da cor que a gente escolhe. Sim, isso é verdade. Aqui. E é isso que está falando esse próximo slide. Então, se eu pinto um teto de tons vermelhos, eu vou rebaixar esse teto. Então, não tem a ver com o tamanho da sala, tem a ver com a cor que eu escolhi e que ela vai acabar me dando uma ideia de mais menor o espaço e de maior o espaço. É só vocês fazerem um teste. A sala onde vocês estão, imaginem ela toda pintada de preto. Vocês iriam sentir um pouco mais apertadinhos aí. A medida não mudou, mas a sensação que o meu cérebro tem é que o espaço é menorzinho. E se a cor fosse branca, certamente vocês iriam ter maior ampliação desse espaço aí. E aqui a gente tem, né, algumas características das cores que a gente pode considerar. O amarelo aqui, no caso, ele está associado, claro, ao sol, à luz, ao ouro, à ação, né? Mas um dos propósitos dele é aquela história dele entrar pelos nossos olhos e a gente conseguir ter maior concentração. Então, o que, que acontece? A maioria das escolas, elas acabam sendo pintadas de bege por conta da manutenção e não visualização de sujeira, mas esse bege aí
acaba tendo o quê? Mais amarelo. Por quê? As crianças vão ficar mais concentradas se essa cor for empregada, né? O raciocínio vai ser melhor ativado, né? É raro a gente ver, e daí o design não tem essa teoria na cabeça, né? De ver uma sala de aula com azul, por exemplo, né? Totalmente azul, né? Sem nenhum pitaco de amarelo. Fica bem difícil, porque a azul é tranquilizador e aí a criança vai querer mais dormir, né? Do que estudar e empregar o seu raciocínio. Então, tem isso também. Então, a gente lembra, né? Faz lembrar aquela coisa da cromoterapia. Ela acaba fazendo efeito dentro do nosso metabolismo mesmo. E a gente vai ver aí no vermelho que isso é fato. Então, o laranja, ele já está misturadinho com o vermelho, né? Ele acaba estimulando o otimismo, esse entusiasmo, porque esse vermelho que entrou aí junto do amarelo, e aí agora falando da química da cor, né? Na hora que eu junto o amarelo com o vermelho, vai dar laranja na química da cor, então eu pego uma tinta amarela, uma tinta vermelha, vai dar o laranja. Coisa que não acontecia lá nos nossos holofotes, né? Então, o que acontece? A gente acaba vendo, né, que esse tom, ele é quente e ele acaba trabalhando aí, dando para a gente alegria, uma ideia de alegria. O vermelho. Aí o vermelho ela é aquela coisa que mostra personalidade, tá certo? Mas aí a gente já vai lá direto para a curiosidade, né? Uma simples contemplação da superfície vermelha pode acelerar o nosso pulso. E ao acelerar o nosso pulso, a gente acaba se hiperaquecendo, né? Fica com a sensação de mais quentinho. E, além de tudo, a gente também, por conta dessa cor, a gente saliva mais. E quando a gente saliva mais, a gente acaba lembrando o nosso cérebro que a gente pode estar com fome. Então, em fast foods da vida, você não vai ver um fast food tudo na ação azul e cinza, tá certo? A maioria das vezes, o que a gente tem de cores dentro dos fast foods é o quê? É o vermelho, é o laranja, é o amarelo. Todas as cores vão fazer com que a gente se entusiasme, que a gente salive mais e que a gente até encare aquele combo com mais 50 por 50 centavos de batata frita. Quando a gente toma consciência que comprou esses 50 centavos a mais de batata frita, quando a gente senta ali na mesa para comer, é que a gente percebe que fez besteira, porque a gente não consegue nem comprar o do combo. Mas, por conta de todas as circunstâncias envolvidas naquela da compra, você é levado, e quase que inconscientemente, a comprar mais 50 centavos de batata frita. O que colabora para isso? Além das cores, a fritadeira, a localização da fritadeira da batata é bem frente a esse balcão de pedidos, porque daí o olfato vai entrar na história e você vai sentir aquele cheirinho de batata frita e vai salivar um pouco mais. Além de tudo, a moça não fala devagarzinho, ela fala sempre, né? Ou o rapaz fala sempre bem rápido para você não poder pensar muito, tá certo? E ainda tem uma música ambiente num pang, pang, pang para você decidir rápido e também comer rápido. Esse é o objetivo do negócio. Então, o que acontece? Além do vermelho, tem outros condicionantes dentro do fast food que nós, designers de interiores, usamos, né? Para vender o tal do lanche. E para vender mais lanche, vender mais batata frita. E se vocês perceberem bem, aonde tem que ter entusiasmo, onde está vinculado o prazer, o vermelho aparece. E daí a gente vai lá para o motel. O motel é a mesma coisa, né?
não vai ter motel na linha azulzinha, não, tá bom? O lilás, né? O lilás é uma cor, aí é que tá, aquilo que eu estava falando, aquele rosa, violeta, ou pondo um pouco mais azul, a gente chega no lilás. Quando a gente trabalha com lilás, com violeta, né? A gente vai ter uma sensação de cor fria, e o que vai acontecer? A cor fria, a maioria das vezes, faz com que a gente fique introspectivo, que a gente se recolha, né? E aí o que, que acontece? Na hora que a gente se recolhe, a gente se volta para dentro. E na hora que a gente se volta para dentro, a gente medita, reza, ora, né? Então, em igrejas, né, em templos, é muito usado a cor violeta, a cor azul e a temperatura desses lugares também, porque a gente é sinestésico, a gente percebe por tudo, inclusive pela pele, pela quantidade de luz que entra, esse espaço vai estar mais resfriado mesmo, em temperatura. E com esses azuis, então, o nosso cérebro vai ficar mais retraído, né? Vai se retrair, o nosso corpo vai se retrair, o nosso metabolismo vai se retrair, e aí o que, que acontece? Acontece essa possibilidade que nós nos dada também pela cor de se recolher e conversar com o divino, conversar com Deus. E azul, né? Deixei essa cor para o final porque dá para imaginar o nosso céu vermelho todo dia, o dia todo, e a gente com o nosso pulso e o nosso Misericórdia. estresse total, restrito. Então, o azul, o anil, o cian, né, do nosso céu, ele é hiper importante, né? E ele é potente, né? Ele potencializa a luz branca do sol. E o que, que acontece? Dizem que em lugar que você tem água potável, nem possibilidade de ferver essa água, nem de higienizar essa água através da química, você a coloca dentro de um saco branco, de um saco azul, e deixa no sol por um dia. Ela vai, todas as bactérias, todos os micro-organismos que não são bons para a nossa saúde, vão sumir dessa água, e aí você vai poder beber a bendita água. E não é à toa que as nossas caixas d'água são assim, né? Azuisinhas por dentro. As nossas piscinas comumente azuisinhas, para ter menos problema com os micro-organismos. Mas tem gente que inventa, né? O Rui Otaki, por exemplo, inventou uma piscina totalmente vermelha, bonita, bonita de se ver, entre aspas, mas associa o nosso cérebro a sangue e mergulhar em sangue, não sei se o povo está muito afim. Talvez seja uma estratégia para o povo não ficar mergulhando na piscina, pode ser também. Essa desconcentração. Tipo assim. Ai, ai. Né? É. A coisa. E a gente então está vendo que o azul é uma cor fria, ela não é uma cor que aparece frequentemente nos nossos alimentos, né? Os nossos alimentos são de outras tonalidades, o azul fica em segundo, terceiro plano. E quando a gente tem um alimento azul, muitas vezes a gente desconfia, não dá para comer, né? Mas é isso aí, o azul faz parte da nossa vida desde sempre. O nosso teto celeste é azul. Então, ele é uma cor que, graças a Deus, existe de uma maneira para nos tranquilizar e fazer com que a gente viva a vida com mais calma, né? Graças a Deus. O verde é outra coisa que aparece pra caramba na nossa vida, né? Atualmente, nem tanto na cidade, o povo vive reclamando, ai, nossas cidades são cinzas, né? Por mais que se coloque cor nas nossas cidades, São Paulo é cinza, né? É por conta da luz incidindo e o céu azul e a falta do verde mesmo, verde para valer, né? O verde é outra coisa que participa muito da nossa vida. E aí a gente já tem coisas verdes na nossa alimentação, apesar de muitos de nós não querer saber dos verdes também no nosso prato, né?
Mas é aquela coisa, ele existe e é possível, não é tão, é, não é tão sem, não dá, ele acaba nos dando apetite por conta do amarelinho que tem ali dentro, de a gente querer saber, da gente querer comer o dito cujo. Mas essa figura aí do Guararema vista de cima é bem isso, né? A gente vai estar acabando vendo verde o rio, que a princípio teria se acabaria refletindo o céu, seria azul, aí nesse contexto fotográfico ele passa a ser verde por conta da influência das cores aí do entorno, tá bom? E é isso, gente. O nosso mundo é verde e azul, em sua maioria, que são cores que nos acalmam e, por um lado, até nos entusiasmam por conta do pouquinho que o verde tem. Mas o resto todo é a gente pondo para andar cores nesse mundo. E os bichinhos têm uma estratégia de nos avisar que eles são muito venenosos, sendo muito coloridos. Apesar da gente, bicho da cidade, achar que o colorido é lindo, bonito e quer pôr o dedinho, né, que nem uma criança curiosa, e acaba muitas vezes se dando muito, muito mal, porque o bichinho ele está avisando, a plantinha está avisando, olha, não é para pôr a mão em mim porque eu sou perigosa. E a gente, sem saber desse código da natureza, né, que é essencialmente mais verde, as plantinhas, né, o que, que acontece? A gente acaba pondo para andar esse bendito dessa ideia de curiosidade, pondo o dedinho lá com uma criança para saber como é que é, e sai com o dedinho chamuscado, se não envenenado por um bichinho ou pela plantinha, certo? E É, é isso aí. eu separei o Renato Mendonça para mostrar para vocês como é que ele aplica as cores nos ambientes que ele faz. O Renato Mendonça, ele é arquiteto. Aqui temos uma cozinha, né? Onde ele aplica o tom do vermelho aqui na marcenaria, aplica o azul, o verde aqui em cima e o amarelo, trazendo cores, trazendo alegria para o ambiente, apesar de que assim o fundo ser branco, né? É aqui branco, as paredes brancas, o tom neutro aqui da madeira, trazendo aconchego, e as cores vindo trazendo alegria. Alegria por conta do amarelo, porque onde tiver amarelo vai trazer um pouco de alegria para o ambiente. E aqui também podemos ver que, ó, essa parte aqui da marcenaria, ela é meio que ela reflete, né? Ela é um pouco refletora. Então, nesse ponto aqui mais em cima, quando não pega a luz, já tem um tom diferente daqui de baixo, onde está pegando a luz que está vindo aqui da varanda. Né? Aí por isso tem a questão da química e da física, que a física é a iluminação, né? Que os dois trabalham junto, né? Uma interfere a outra. Sempre a luz vai interferir na cor. Aqui é o dormitório. A gente sempre ouve assim falar que o dormitório tem que ser cores claras, né? Tipo branquinho, beijinho, né? Mas a gente pode usar cor no dormitório, desde que sejam assim tons pastéis, porque o dormitório é um ambiente de tranquilidade, é um ambiente que a gente passa mais tempo e é um ambiente que exige um pouco de relaxamento. Por isso que a gente não usa os tons vibrantes, a gente pode usar os tons pastéis, que nem ele usou aqui, esse tom aqui meio marronzinho, e aqui ele colocou um pouco de tom na almofada, né? Mas não é um amarelo vibrante, é um amarelinho fechado, que é o amarelo da mostarda. Que nem aqui do lado tem essa mesinha que ela é verde e também não vibra. Esse verde não vibra, ele é um tom suave, por conta de ser um dormitório. E esse nicho aqui também, ele usou o recurso da luz, ele é iluminado, ele tem a iluminação de LED.
Aqui é mostrando a parte da varanda, é o mesmo ambiente daquela cozinha. Aqui é a varanda e aqui vem a cozinha. Ele usou também outros tons, ó, ele misturou tons, vários tons, né? O tom de verde, o tom de vermelho, ele acabou misturando aqui, o amarelo, o tom meio rosado, né? E fica trazendo uma combinação, porque são tons mais tranquilos, são tons mais puxados para o pastel, são tons com pontos mais de preto. Que nem aqui, ó, sofá, ele é meio rosadinho, o puff aqui também, e o piso também acaba sendo um tom bem parecido com, a parte dos estofados. E a iluminação entrando também, importante. Né? Aqui já é outro ambiente, ele é mais sóbrio, né? A gente saiu de um ambiente mais um pouco alegre para um mais sóbrio, mas ele não é um ambiente escuro, pesado, não, ele é sóbrio, mais masculino, né? E ele acaba não sendo um ambiente pesado por conta da super iluminação que vem aqui dessa parede aqui que tem janelas, né? E a gente pode perceber também, ó, quando a porta está fechada, já é uma iluminação. Quando abre, já é outra, ó, por conta da presença da luz aqui, ó. Que o material, ele absorve e reflete, né? Então, esse painel tá tanto absorvendo, apesar de ser preto, né? Ele tá tanto absorvendo como refletindo a iluminação, um tom de iluminação, né? Assim, esse ambiente ele é sóbrio porque foi usado a, a tonalidade aqui de preto, aqui no sofá, eu falo que é verde. A Maria Eugênia viu o sofá é meio cinza. Eu vejo verde, não sei se Eu estou conseguindo ver verde agora, viu, Letícia? consegue? Agora sim. É um Eu verde acho que era fechado. a telinha do meu computador lá que não estava dando para ver verde, não. Eu acho que sim. Agora Uhum. eu vi. Uhum. E verde, é verde, ela falando que era assim. Daí pode ser, né? A variação. Também o monitor do computador, ele mexe muito com essa parte da tonalidade, viu? A gente não consegue ver a real cor pelo monitor. Aí por isso, foge de paleta eletrônica. Tente sempre pegar a paleta física para você ver a real cor, né? Para escolher e para pintar a parede lá que você quer. E são tons fechados, né? Que eu falei aqui. O preto, esse verde que ele é fechado, o verde aqui das plantas, esse daqui também, ó, que é um elemento decorativo, que ele é meio alaranjado, meio avermelhado, mas não vibra, é um tom mais fechado. Aqui já outra perspectiva do mesmo ambiente, aí vocês podem ver o Nossa, agora eu tanto vejo o sofá verde, verde, verde. É, aí vocês podem ver o tanto de iluminação que entra e também interfere na cor do sofá, que o sofá ficou mais cheguei, tipo assim, não que ele vibrou, ele ficou mais aparente a cor dele, né? Aí tem outro tom de verde aqui atrás, ó, já no outro ambiente, e é isso, deixa eu ver. Aí vamos falar de uma coisa polêmica, que é o BBB, né? E a gente separou o 2014 para falar, a casa do BBB, que é o Big Brother Brasil. Olha só, saíram matérias, olha só, cenógrafa do BBB 14 fala que a casa ela foi planejada para criar atritos. E no Terra também saiu que ela foi decorada para brigas. Por que ela foi decorada para criar brigas e atritos? Quais recursos os cenógrafos utilizaram? A cor, gente. Bem, ó, temos essa cozinha super colorida, né? Que nem a Maria Eugênia falou que tem muita movimentação cromática, né? Porque assim, e são tons nada pastéis, são tons vibrantes, tanto nas bancadas como nos objetos. Até nos objetos foi pensado em colocar cor para meio que agitar a pessoa, para trazer a irritabilidade na pessoa. E também foi usado o recurso do espelho, porque o espelho ele reflete. Então, se tem muita cor, o espelho já está refletindo, tipo,
mais ainda, né, aquela coloração. E também tem a questão da iluminação, que foi usada uma iluminação fria aqui, ó, que a iluminação fria no ambiente de permanência causa irritabilidade. Então a cor fria a gente só usa para ambientes que a pessoa vai e sai. Tipo assim, tipo farmácia. A pessoa não fica trabalhando lá. Só os funcionários, coitados deles, né? Mas é usado muito a cor fria na farmácia, a cor fria no açougue, porque as pessoas vão e já saem. Tipo, não é um ambiente de permanência, e é um ambiente que tem que ter atenção, por isso que é a cor fria, né? Porque é um trabalho que exige de atenção, né? Tem que ter uma cor alerta, que é a cor fria. E se for uma cor amarelinha, aí a pessoa vai dormir, né? Tá lá fazendo lá o corte lá do açougue, né? Tá fazendo um corte e corta até o dedo por conta da luz, que não tá ajudando, né? Aqui outro ambiente, é outro dormitório dos brothers, e a gente até pensa assim, ah, esse daqui parece infantil, né? Um dormitório infantil, uma peça infantil. Mas não, foi colocado para eles. E também é um ambiente nada relaxante. É super estressante, é muita cor, a pessoa começa a ter fadiga, até fadiga visual, fadiga mental. Também tem a questão da cor, que esse dormitório está com um tom de luz branca, que não é o aconselhável, né? Então foi tudo planejado para evitar as pessoas, para que elas brigassem. E aqui também outro banheiro, o banheiro, né? Que eu acho que esse é o banheiro do líder. Acho que é do líder. Ai, com tom bem sangrento de vermelho, né? Bem vibrante mesmo, também causando sempre a irritabilidade na pessoa. O pulso da pessoa num ambiente desse, lembrando, né, acaba sendo acionado, ele vai mais Isso, rápido, né? isso, Então, o pulso da gente, é, normalmente, ele só é agilizado, ele só vai mais rápido quando a gente está com raiva ou quando a gente está com medo. Então, se a cor vai agilizar esse pulso, vai pôr para andar mais rápido esse pulso, o nosso cérebro vai achar, ou é uma coisa, é outra. E na nossa estratégia biológica, raiva dá condição para ataque, e medo dá para condição de fuga, né? uhum, E essas coisas dentro do Big Brother é isso que eles estão querendo, é fogo no parquinho, né? É isso que eles estão querendo. Então, exatamente. inconscientemente, as pessoas acabam tendo seus pulsos alterados, tanto no banheiro quanto nesse quarto que a Letícia vai falar, e aí é sangue no olho, né? Literalmente. Isso, esse quarto aqui é o quarto do líder, né? Foi o do líder. Também muito vermelho carregado, ó, na parte da parede, vermelho vibrante, vibrante, gente. E no tapete, aqui até no mobiliário, olha aqui também a adega, nas almofadas, tudo tipo, trabalhado no vermelho da pulsação, né? E também espelhos para acabar refletindo mais ainda esse ambiente. E esse ambiente foi também denominado como se fosse um quarto de motel, né? Porque ele é muito vermelho, muito quente, muito intenso, né? E é, e é isso. Quer comentar, Maria? Então, só lembrando, né? Muitas vezes a Letícia falou daquele quarto que parecia infantil. Parece infantil na nossa cabeça, né? Isso. E também para uma criança numa festa, sei lá, ela vai Daqui. ficar hiperelétrica dentro daquele espaço. Vai mesmo. Você vai Dentro desse pular aqui o dia espaço aí. inteiro. Então, é totalmente desaconselhável ter um espaço de dormitório nas nossas casas para criança nesse estilo aqui. E lembrando, né, muitas vezes a gente associa a questão do vibrante para as crianças, isso é um erro para os quartos delas, né? E para idosos, aí a gente pensa naqueles tons pastéis, num azulzinho claro, aí é que desanima o sujeito mesmo, né? É aquela assim,
para os idosos, a gente tem que pôr pitacos de cores vibrantes nos seus dormitórios para que eles possam ter mais energia, né? Inconscientemente a cor vai entrar pelos olhos, vai fazer um efeito lá no cérebro. E para as crianças, a gente reclama que as nossas crianças são hiperativas, num quarto desse não tem quem durma, né? Nem os adultos, quanto mais a criança que precisa de tons mais suaves, mais voltados para o recolhimento, né? Azul, violeta, sei lá, para que ela possa conciliar melhor o seu sono, né? E naquele quarto vermelhão que a Letícia estava comentando, o que acontece? É aquela coisa, o pulso aí sobe, é o quarto do líder, ainda ele fica vendo atualmente, né? Fica vendo as estratégias, o outro povo falando. Detalhe, eles põem aí esse povo para comer, aí eles servem um monte de coisas, porque, claro, né? A pessoa que pondo a sua máquina cerebral para andar na raiva, na inveja, nas coisas de ruim, mas tem que esquecer com fome. Então vamos dar comida para esse povo, né? E vai pondo comida e esse povo vai ruminando ideias e potencializando essas ideias das brigas e não para o lado de conciliações, né? Isso. Uhum. Esse aqui já é o extremo. Esse daqui a gente fala que é um ambiente quente. E aqui já é um ambiente frio. É um quarto da geleira, como se fosse, né? Porque, ó, muito usado o azul na parte da roupa de cama, nos abajus. E também na parte aqui da parede, você vê o gelo como se ele estivesse derretendo. E também, olha só, essa porta, ela quer dizer o quê? É uma porta como se fosse de uma câmara fria, onde é guardado, como se fala, os alimentos, as carnes, né? Quando vocês já perceberam, quando chega o caminhão do frigorífico no açougue, sempre tem uma porta assim, ó, é uma porta frigorífica. Aí esse ambiente já é gelado. E o que causa na pessoa? A pessoa está lá no ambiente quente, tá? Em primeiro momento, quando ela vem para cá, ela pode se sentir um pouco relaxada, tipo, no primeiro minuto, porque ela saiu de um ambiente perturbador cheio de cor, né? Mas só que depois, com o tempo, ela vai se sentindo irritada também, porque tem muita cor branca e é gelado, e ela vai sentir frio nesse lugar, porque o azul usado intensivamente, né? Traz essa parte de frieza para a pessoa. Ela começa a ter a sensação de frio, também irritabilidade e tudo, tipo assim. Também pode ocasionar uma depressão na pessoa se é usado muito azul, né? Quer comentar, Maria? Não, aí no caso, né, como a Letícia falou, essa coisa do frio e a da cor fria e do branco acaba fazendo a pessoa olhar para si, né? E nesse contexto aí é complicado, né? A pessoa fazer uma autoanálise pensando em toda a fúria provocada pelos outros ambientes na casa que ela vinha sentindo anteriormente. Então a pessoa fica pior do que estava, né? Fica bad mesmo. Ela fica raciocinando aí, no caso, e vendo quão ruim ela está sendo, e por que ela está sendo desse jeito, mal sabe ela, é por conta de todo o contexto, né? Daquela luz fria, daquelas cores pipocando em todo lugar, os vermelhos aparecendo vez ou outra na visão dela, né? Isso, uhum. Eu tenho até um filme para indicar para vocês fazerem análise de cor, né? Que é o filme O Pulso. O Pulso. Ele é um filme de crítica social, né? Mas só que ele foi preparado todo o cenário, né, para passar uma drama, um suspense, porque tipo onde a pessoa tá é tudo cinza, a parede é cinza, o piso é cinza. O teto, a cama do participante, até a roupa do participante é cinza. E tem umas micro janelinhas que entram luz, né? E acaba trazendo um ambiente bem, como fala, bem de isolamento mesmo para a pessoa. E quando a pessoa tem lá os castigos, né? Aí o ambiente começa a ficar quente. Aí coloca
a cor totalmente no ambiente, o ambiente fica totalmente vermelho. Ou ao contrário, para o ambiente deixar totalmente frio, é usada a iluminação no tom de azul. Aí vocês depois assistem e podem comentar, tá bom? E tem muitos outros filmes com paletas de cores, tipo Harry Potter, que é usado um tom mais fechado, mais sombrio, que é um tom de mistério, né? E tudo isso, viu? Se vocês começarem a fazer análise de filme, é isso aí. de paleta de cores. Aí acabamos nosso evento, gente. Muito obrigada. Qualquer coisa, ó, eu peço que vocês sigam nós, né? Nos sigam no nosso Instagram e também no nosso Facebook, porque vão ter vários eventos e o próximo vai ser referente à iluminação, viu, gente? E é um complemento de falando sobre as cores, né? Tipo, é tudo a ver. Iluminação e cor, luz e cor, tudo a ver. Então, fiquem ligados porque eu já estou falando com o pessoal para marcar vários, viu? Para a gente fechar o ano com um evento. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Natália, agora é só saudades. Atendo as mensagens no chat. Ninguém tem dúvida não, gente? Que não, né? Ninguém tem nenhuma dúvida, gente. Ficou bem claro? Vocês entenderam a parte de física e química da cor? Porque quando, tipo, pra mim era mais a química, né? Quando a Maria Eugênia falou pra mim da física, meu cérebro bugou. Aí eu falei, explica de novo, por favor. Né? São coisas que se complementam, mas são meio que diferentes, né? É o diferente de você misturar as tintas guache, né? Que é a química da cor, e a física é você misturar cor de iluminação, né? Que vai dar os tons lá do holofote lá. É bem complexo. Futuramente eu vou estar aí com vocês, meninos, falando sobre decoração afetiva, tá bom? Também, também. Mas é muito para frente, um pouquinho. Sim, tá bom. Pode ser em dezembro ou em janeiro, né? Isso. Tá bom. Ó, decoração afetiva. Nosso outro tema que eu amo. Adoro, viu? Até eu vou aprender mais coisa ainda, gente. Ninguém tem dúvida? Enquanto isso, vocês podem visitar o meu site. A Letícia passa para vocês Isso, eu o passo. site, Uhum, tá bom? eu Vai passo. ser bacana. Isso. Aí eu passo de novo lá no Instagram. Tá bom, pessoal? Se alguém quiser perguntar, pode ligar o microfone. Tudo bem. Eu fiquei feliz. Nossa, com esse evento. Tava bem ansiosa. Eu falei, nossa, vai ser incrível, de top de da hora. Porque é muita informação que a gente não encontra. Ninguém faz essas análises, gente. E a gente fez para trazer para vocês. Né? Foi um conteúdo preparado e todo pensado, viu? A gente não encontra uma coisa montada assim. A gente pensou super com carinho para trazer o melhor para vocês, né? Porque na escola a gente aprende, né, sobre as cores, mas a gente aprende o básico, mas a gente não aprende como aplicar as cores nos ambientes, o que as cores causam, o que as cores trazem, né? O que as cores surgem efeito na gente, né? Porque são sensações. Que nem a Maria Eugênia falou, a gente é sinestésico, né? Então a gente sente a gente tem todos os sentidos, né? O paladar, a audição, a visão, o tato, né? Inúmeros sentidos a gente tem. E, tipo assim, a cor é a visão, né? A luz é a visão, junto também com a parte. Também tem a parte sonora, tudo está interligado. E a gente que é dessa área de arquitetura, de interiores, a gente trabalha com os sentidos das pessoas, não é mesmo? Falei muito. Com todos os sentidos. Exatamente, gente. Os imagináveis e aqueles que a gente Vou conhece, voltar os para cá. 5 que a gente conhece, e os outros tantos. É o que eu sempre falo. Tem pessoas que me perguntam, mas o paladar também está envolvido nisso? Com certeza, a gente não vai sair lambendo parede. Mas vejam que
quando a gente saliva, a gente fica com vontade de comer. Então, num restaurante, a gente tem que saber o que emprega de luz e de cor para que a pessoa possa, aí no caso, usufruir do alimento, né? Além do mais, dependendo da luz e da cor que se põe, a pessoa fica sem vontade de De comer. comer, isso é verdade. Que nem eu tava falando com ela, né, que eu já vi matérias que falam assim, quanto que a cozinha é vermelha, a pessoa come mais. Se a cozinha da pessoa ela é mais verde ou é mais azul, ela come menos. É como se fosse uma dieta também para ela. E até que assim, as coisas naturais, né, que a gente come, né, por que será que elas são verdes, né? Porque, tipo, traz o melhor pra gente, né? Tipo, as coisas verdes são naturais. Já as coisas que não fazem tão bem pra gente já tem bastante cor, né? Bastante essa questão da cor, da gordura, assim, né? Aí no chat apareceu uma perguntinha, Qual? né, de como trabalhar com a predominância dentro de um estilo. É sempre assim, a cor ela pode estar dentro do espaço e de repente num estilo industrial até lembrar, né? A gente pode pegar, sei lá, eu que é um tom de rosa no estilo industrial, trabalha com o cobre, né? De repente, um apropriado, né? Que lembra um amarelo, que vai lembrar o industrial. Então, sempre dá para a gente pôr pitaco de cores, independente do estilo que está se trabalhando, né? Isso, A gente consegue com mais ou com menos ênfase. Às vezes é isso, os materiais, a gente pode trabalhar, o material tem cor, né? E aí é o que acontece. A gente pode sim trabalhar com a cor do próprio material, uma madeira mais clara, né? Acaba mais voltada para o amarelo, para o ocre, pode dar melhor ênfase. Ou, se você quer uma coisa mais austera, madeiras mais escuras, né? O preto nas tubulações, o prata também pode usar, né? Dá para trabalhar um monte de é coisas. verdade, viu? Dá pra ser feliz. É verdade. Ai, muito obrigada, Kelly, muito obrigada, viu? Deus abençoe pela sua presença. Kelly, que fez a interpretação do nosso evento. Nossa, gratidão mil, viu? Deus abençoe. É isso aí, pessoal. Ai, é tanta coisa. E são coisas assim que, tipo, eu não aprendi muito bem quando eu fiz o meu curso de design de interiores. Eu aprendi com a vida, sabe? Vendo referências, fazendo análise. Tipo, tem muitos arquitetos que você consegue seguir, até mesmo assistindo filme, gente. A gente consegue ter uma percepção e trazer para a nossa realidade, sabe? E é tudo a partir da percepção. Por isso também eu falo para a Maria Eugênia que quando a gente come o alimento, a gente come primeiro com os olhos, porque a gente primeiro está visualizando e sentindo o cheiro, né? E as cores, quando o alimento está tipo, com as cores bonitas, a gente tem a vontade de comer. Tipo, que eu falei para ela, né? Tem uma salada que é alface, repolho roxo, pensa, e manga. Olha, as três cores. Nossa, quando a pessoa vê, tipo, eu vejo, eu já quero comer, porque tá me chamando a atenção. E eu acho lindas as cores, né? Aí a pessoa fala, a gente primeiro come com os olhos, depois, né, degusta com o paladar. Né? É. É, por exemplo, sururu eu tenho que comer de olho fechado, senão não vai. É Uhum. muito feio, muito feio. Aquela cor não me convence que aquilo é gostoso. Do que, O Pera? cheiro, sim, mas a coisa impede o meu gosto do negócio. Do Quando eu que? fui para a Bahia, eu sofri. O povo queria que eu comesse sururu. Eu olhava para aquilo e falava, não vai O que rolar. é sururu, gente? Eu não sei. Nunca vi. É uma comida baiana, Ah, feita de mariscos e tudo mais, mas tem uma cor marrom muito feia. sim. Aí não dá vontade de comer, não. Sai fora. Não, 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 Aí não, não dá, não. não.
Não, eu também não conheço, não. Vou pesquisar aqui sururu para saber. Olha, eu me acabei no acarajé, tá? Beleza, agora sururu, não, não. Não deu certo. Uhum. É estranho. Gente do céu. É isso mesmo, Nossa. Inês, horrível. Pesquisa A cor depois, é gente. feia. Nossa, não. Eu também não ia comer, não. Lá já puseram um sururu ali para ver. Nossa. Eu tô mais com o sururu do meio aqui, ó. Ah, dentro da panela, então fica mais estranho ainda. Tem uma panela aí em algum lugar. Aham. Sai fora, eu não ia gostar, não. Uhum. Não sei, né? É. Ah, Ah, uhum. é terrível. Eu Aham. vou muito na aparência das coisas, não Eu tem também. jeito. Eu vou. Prato pedreiro, né? Que eu falo, aquela coisa de ir empilhando e mistura todos os sabores também. É uma coisa que não rola. Eu, Uhum. quando eu vou, por exemplo, no fast food, eu monto um prato harmônico nos sabores também. Porque tem gente que, põe camarão, põe feijoada, põe. Eu, gente, mesmo separado, não combina, sei lá. Camarão com feijoada na minha cabeça não, Que eu, não rola. já é pesado, os Então, dois são ou muito como a pesados. feijoada ou como camarão. As É, duas juntas, não. é verdade. Fast Uhum. food de sorvete também, né? A gente vai. Fast food não, aquele que a gente pega, o sorvete, né? Vai pondo uma bola, duas, três, daí você não sabe que sabor que tem aquele negócio. A Não, não mistura. pega Uhum. nenhum nem outro. Isso é verdade. Ai, ai, Uhum. ai, gente. É, Bom, gente, eu vou me despedindo de vocês, tá bom? Foi um prazer tê-los aqui na nossa companhia. Espero vê-los em outras lives, que aí eu vou participar como ouvinte, com certeza. Na próxima, lá para dezembro, lá com a decoração afetiva, vamos ver. uhum. E espero que a gente volte a se encontrar e vamos ver uma possibilidade aí, de repente o grupo da Letícia está tomando um pulso, né? Que a gente faça alguma coisa, não só virtual, não, vamos fazer um esforço aí e ver se a gente consegue fazer alguma coisa física, olho no olho, cheiro no cheiro, que aqui não tem cheiro, né? Até tinha sugerido para a Letícia falar sobre arquitetura olfativa, daí eu falei, gente, vai ficar difícil, Vai né? ficar Fazer uma difícil. palestra virtual sobre arquitetura olfativa. E ela existe, e como a Letícia mesmo falou, a gente é sinestésico. O olfato também contribui para as nossas percepções espaciais. Mas não tem como falar virtualmente disso, né? Uhum. É bem complicado. Então vai ficar para um Tá futuro bom? próximo. É. Então, Isso. tchau, tchau para Tá vocês. Eu bom, vou me tchau. Muito desconectar. obrigada, Maria Eugênia. Muito obrigada, pessoal, pela presença, viu? E fiquem ligados para os próximos eventos. Beijão, viu? E tenham um sábado ótimo, Gente, maravilhoso e domingo. desculpa as falhas técnicas aqui do meu lugar aqui, mas tudo bem, deu Tudo tudo bem, a certo. gente vai se acertando e se ajeitando, né? É assim mesmo. Tchau, tchau. Tá bom, Namastê para tchau. todo mundo. Namastê. Tchau, pessoal.